E aqui estamos com o novo Peugeot 2008 GT 2025. Aqui temos a versão topo de linha com o preço de R$ 149.990. Lembrando que esse é o preço promocional até dia 30 de agosto. Então, se você gostou do carro, se você está pensando em comprar, não perde muito tempo, porque o preço real dele é de R$ 169.990. Eu não acho que seja um preço fora do que a gente tem em outros carros da categoria, mas com certeza, R$ 149.990 faz todo sentido. Aqui você tem um conjunto de características que realmente agradam ao brasileiro. Ele é um carro bonito, ele é um carro tecnológico, melhorou muito em espaço, principalmente em relação à geração anterior. E ele ficou bem equilibrado se a gente compara com outros rivais da categoria. E principalmente, ele é um carro que é gostoso de dirigir. Comparado com a geração anterior, a gente pode dizer que não existe um parafuso. E realmente a gente percebe, o visual aqui é todo diferente. A gente tem um carro que está mais silencioso. Ele é o único que traz essa visão diferente. Aqui você tem um cluster mais elevado, é quase como se fosse um head-up display permanente. E realmente é muito bacana, tá, pessoal? O painel é 3D na versão topo de linha e ele é 2D nas versões normais. Uma coisa que eu gostei é que não só o visual é bonito, mas ele é funcional. A multimídia é virada para o motorista. E aqui a gente entra num ponto que eu acho muito importante, uma dúvida muito recorrente. Será que esse motor 1.0 dá conta do recado? É o suficiente? Principalmente porque um SUV compacto tem características de viagens, um carro mais familiar, vai levar 3, 4 pessoas, bagagem. 130 cavalos é o suficiente? Eu digo para você que na maior parte do tempo, se você não é um cara muito exigente na questão de potência bruta, ele dá conta e sobra. Ele vai superar suas expectativas. A maioria dos carros dessa categoria hoje adotam essa estratégia. Motor 1.0, 3 cilindros, turbo, motor tecnológico. Aqui você tem bloco de alumínio, você tem turbina de baixa inércia, você tem injeção direta, tem muitas características. Essa sopa de letrinhas eu acho que não é tão importante para o leigo. O que você quer realmente saber é, se eu pisar, ele vai andar? É basicamente isso que a gente tem que responder. Eu falo para vocês, ele é extremamente honesto, tá, pessoal? Silencioso e dá conta do recado. Lembrando que a gente está sozinho aqui, mas a gente percebe que em poucos segundos ele já está aí com uma velocidade mais elevada. Então, na prática, ele dá conta do recado. Se esse é o seu medo, pode comprar. Faça o test drive antes para você ver se realmente te atende, mas eu acredito que ele é mais do que suficiente para a grande maioria. Vai ter a versão 1.3? Eu acredito que isso é possível, tá, pessoal? Porque o motor 1.3 dessa mesma família GSE, ele não é tão diferente na sua construção, tamanho. Talvez eles vão levar um certo tempo para trazer uma versão 1.3, porque o foco agora é o lançamento do carro e a receptividade do público realmente foi muito positiva. Lembrando que aqui você tem um motor 1.0 turbo com 130 cavalos, 20 kg de torque e CVT com 7 velocidades. E aí você vai ter isso aqui, ó, 100 km por hora, um pouquinho menos, 1.800 rotações. Como eu disse lá no início, a questão de construção, vedação, vento, silêncio, ele está muito melhor em relação ao modelo anterior. Inclusive, está muito melhor em relação a muitos rivais. Na questão de suspensão, eu digo para vocês que ele tem uma pegada um pouco mais firme. Não é um carro duro, não é um carro desconfortável. Os bancos são extremamente macios, tem boas abas, inclusive aqui, a gente vai mostrar daqui a pouco, ele tem uma construção própria, é diferente do Active, ele é mais refinado, tem um pouco mais de couro na construção, mas aqui você tem bancos bons e ele é um carro que, junto com essa proposta do iCockpit, o volantinho curtinho e a direção super direta, faz com que ele tenha uma pegada mais agressiva. Ele não é um carro esportivo, mas a gente percebe que ele é um carro que a mudança de trajetória é rápida, a suspensão mais firme faz com que ele seja dinâmico. Aqui, pessoal, a gente tem algumas características do sistema ADAS. Por exemplo, ele tem assistente de faixa, ele não tem o ACC. Eu considero esse um ponto negativo. O único 2008 que vai trazer o ACC aqui no Brasil vai ser a versão elétrica. Se você está esperando isso, não tem. Além disso, ele vai ter aqui a leitura de placas, detector de ponto cego e a frenagem de emergência. Na verdade, ele é um carro bem seguro, mas sim,
o ACC faz falta porque boa parte dos seus rivais já tem essa feature. Antes de a gente falar do consumo, a gente precisa elogiar a Stellantis e principalmente a Peugeot por trazer um painel digital que, na minha opinião, é o mais moderno e mais bonito da categoria. Ele não só tem um visual limpo e objetivo, mas ele tem a tecnologia 3D. Pelo vídeo, pela câmera, talvez vocês não tenham a sensação de profundidade, mas realmente é uma experiência muito bacana. Aqui você tem os ponteiros, temperatura do motor e autonomia. Aqui você consegue também alterar por mínimos, pessoal, que você consegue personalizar, pessoal 2, e tem o modo condução, que eu também gosto, porque ele vai trazer velocidade, ele vai trazer ali o carrinho ali com a informação dos assistentes. Então aqui, ó, ele já está mostrando que ele está reconhecendo as faixas, e é tudo de uma forma interativa e não é muito intrusivo. Ele não é aquele carro que fica bipando, que fica te incomodando. Ele vai ter os bips no momento certo, naquele momento onde você não tem mais nenhuma escapatória. Mas a preferência aqui é por trazer tudo de forma visual. Ele vai alterando. Primeiro ele mostra uma mensagem, depois ele traz um bip, aí depois ele interage de forma mecânica, por exemplo, uma frenagem de emergência. Mas falando do consumo, você dá um clique, 15.8. Segundo em metro para fazer 13,5. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aqui a gente está sozinho, estamos andando seguindo o fluxo, então a gente não tem muito esforço do carro. É natural que ele faça uma média um pouco maior. Mas se você estiver viajando com a família, mantendo aqui uns 100 km por hora, é muito tranquilo você fazer essas médias de 15, 15,5, tá, pessoal? Então, na prática, além de ele ter um desempenho muito legal, ele é um carro econômico. Mas a gente também não poderia deixar de fazer aquele teste, que é tão esperado, de mudança de trajetória, né, pessoal? Como eu disse para vocês lá no início, a suspensão desse carro ela é um pouquinho mais firme do que alguns dos seus rivais. Isso eu gosto, porque ele fica um carro bem espertinho a hora que você está mudando de trajetória. E o volante de raio curto, ele traz uma experiência diferente. Como o volante não é muito grande, a calibração é de você trazer um giro menor. Você precisa virar muito menos o volante para conseguir fazer o controle da trajetória. Então, você se esforça muito menos, o que torna a condução muito agradável. E aqui estamos com o novo Peugeot 2008 GT. E eu vou dizer para vocês, é um dos SUVs compactos mais bonitos do Brasil. De perfil, o 2008 GT traz uma construção bastante sofisticada. Aqui na versão topo de linha ele já conta com o teto escurecido, teto panorâmico de série. As rodas são iguais no desenho em todas as versões, o que acaba sendo muito bom, porque acaba valorizando o cliente e mostrando que, na verdade, a Peugeot ela quer elevar o nível, trazendo uma experiência muito boa já nas versões de entrada. A GT vai trazer a sigla GT aqui do lado esquerdo, Peugeotzinho, inclusive esse conjunto aqui, pessoal, é muito bonito. Ele traz esses vincos, alguns desenhos, teto panorâmico, anteninha Shark. Ele é um carro que cresceu no entre-eixos, ele tem 261 e ele tem 6 centímetros a mais em relação à geração anterior, e ele ficou também um carro um pouco mais comprido, mas o grande diferencial está aqui dentro. Uma das grandes críticas dos donos de 208 com certeza é o espaço na segunda fileira, e com razão, ele é um carro muito apertado. E isso não acontece aqui no 2008 porque ele tem um entre-eixos maior, e mesmo assim 2 dedos. Outra coisa que impressiona, olhando de fora, ele passa uma impressão de ser um carro com um teto mais baixo. E aqui ele tem panorâmico. Então é algo que liga o alerta, mas ele surpreende. Olha que bacana. 5 dedos, ele tem 2 centímetros a mais que o Creta e que o T-Cross, que já são carros que têm um teto muito alto. O acabamento dos bancos, ele é diferente do Active. Aqui ele tem um pouco mais de couro, inclusive ele tem essas costuras aqui, que tem um amarelo, um verde, limão. Detalhes em tecido, e a parte central, a parte do apoio para a bunda, ele é em couro. Lembrando, encosto de cabeça individual, Isofix, tem iluminação, tem aqui alças PQP para todo mundo, realmente um carro muito confortável nos detalhes. Mas aqui atrás a gente tem 2 pênaltis. O primeiro deles, dá para perceber, não tem saída de ar traseiro. Ele já tem as 2 portinhas, tem uma do tipo C, uma do tipo tradicional, mas ele deveria ter saída de ar traseiro. O segundo pênalti é que o túnel ele é alto, largo. Na prática, recomendo 2 pessoas. Dá para tentar levar uma terceira pessoa, mas vai ficar muito no limite. A porta tem um visual bonito, tem um aplique em black piano, escovado, tem o courinho com aquela costura em verde limão. Eu vou aproveitar para fazer um teste. Olha só, cabe uma garrafinha com tamanho intermediário, não é tão fininho assim, mas dá para perceber que ele tem ali uma acomodação adequada.
Aqui na frente temos o espaço um pouco maior, inclusive se for uma garrafa mais fina vai ficar solto, vai fazer barulho, mas o legal é que você consegue colocar uma garrafa de 1 litro, então você consegue usar a porta para levar uma garrafa maior. Black Piano, couro, ele tem aquele aplique que acompanha o painel, que tem essa impressão de fibra de carbono, mas é plástico. Eu imaginava que eles iriam trazer emborrachado, os primeiros 208 tinham emborrachado, foi tirado já faz uns 2 anos, eu achei que voltaria no 2008, mas é plástico, tá pessoal? É bonito, é bem montado, mas poderia ser um emborrachado, seria ainda melhor. O banco tem uma construção muito bacana, né pessoal? As costuras, o tecidinho com os arremates, mas falta o ajuste elétrico. Em contrapartida, o console é muito bem montado. Inclusive, quero dar os parabéns porque tem aqui um carregamento por indução que não só carrega bem, mas ele gela muito bem. Muito disso porque você consegue fechar a tampinha. Então, o ar fica contido ali dentro. Eu vim com ele gravando com o celular ali dentro e realmente gela muito a tela. Freio eletrônico, muitos perguntaram no vídeo que tive, que também tem essa função. Tem auto hold ou não? Não, mas ele traz freio a disco nas 4 rodas. Ele não tem um ACC. É lógico que o auto hold funciona com qualquer situação, mas é uma pena. O espaço aqui é grande. Na verdade, ele é fundo, mas ele é um pouco mais estreito, né, pessoal? Ele tem essa tampinha para você colocar o controle. E aqui, inclusive, você tem 2 tamanhos. Vamos fazer o nosso teste da garrafa? Ó, aqui ele fica na medida certa. E aqui ele fica um pouco maior para você levar uma garrafa um pouco maior. Ou então um copo do McDonald's. E vocês acharam que a gente tinha esquecido da traseira, mas não. Inclusive, temos uma presença especial dos 2 canarinhos, que são marca registrada aqui no canal. Vamos começar pela lanterna? Olha isso aqui, pessoal. Temos um visual 3D, 100% em LEDs. Outra coisa que eu gostei, o para-choque é grande, tá, pessoal? Fica bem afastado da lata do carro, então se você acabar encostando em alguma coisa, não vai ter aquele receio de trazer um prejuízo maior. Black Piano, ele tem aqui um porta-malas honesto, inclusive quero fazer uma correção. Eu falei no vídeo anterior que ele tinha 440 litros, 435, mas na verdade são 374 litros. É um pouco menos, mas é uma média aí que a gente tem na categoria. Não é o maior, mas tá bem adequado, tá pessoal? É maior que o Renegade, por exemplo, tem 320. Banco bipartido, laterais plásticas, iluminação. Ele traz o step fininho do tipo temporário e realmente muito bem aproveitado. Lembrando que você tem aqui a possibilidade de fazer o rebatimento e aumentar esse espaço. Outra coisa que eu gostei é que não só é bonito, mas a gente percebe que a identidade luminosa desse carro é um show à parte, né, pessoal? O que vocês acham? Realmente muito legal. E uma coisa que eu gostei. Tá se tornando comum aqui no Brasil não se trazer os faróis mais modernos, tá pessoal? O T-Cross trouxe o farol em LEDs para todo mundo, mas não trouxe o IQ-Light. Aqui a Peugeot fez diferente, trouxe o farol inteligente, tem o pisca, máscara negra, farol baixo fica nesse flash embaixo e as garras do leão. Peugeot sempre foi referência em design, mas eu acho que agora eles brincaram. Quero saber de você. O que você acha do novo 2008 GT, principalmente nessa cor? E outra coisa, é moda, né, pessoal? Mas, ó, é perolizado. Vamos falar do teto panorâmico, que é de série aqui nesse garotinho. Uma coisa que eu gostei, não é o vidro cristal, ele tem um certo degradê. Tem muito carro que tem o vidro muito transparente, então se você quiser deixar ele sem a cortina, ele não vai trazer aquele sol diretamente na sua careca. Como eu tenho pouco cabelo, então é um ponto positivo. É uma pena que ele não tem a cortina eletrônica, tá, pessoal? É uma coisa a menos para estragar, mas acho que poderia ser elétrica. Em contrapartida, ela é bem escura. Tem muito carro que isso aqui é meio transparente, mesmo em dias de sol com ela fechada, acaba passando muita luminosidade. Aqui realmente ela veda completamente. O dia que você não quer teto solar, é só você puxar ele para frente. E o grande diferencial é que ele tem o teto solar panorâmico. O 208 tem o teto panorâmico, que é um vidro fixo. E aqui, se você quiser abrir, traz uma iluminação, uma amplitude, uma experiência que vale cada centavo. E com certeza é muito melhor quando vem de série. Uma coisa que me chamou a atenção, olha que legal, é com toque, tá, pessoal? E o legal é que é 100% em LEDs a iluminação interna do 208. Detalhes de acabamento, vocês percebem que ele já traz a pedaleira de alumínio, tem a soleirinha escovada, e vocês percebem que ele tem também os pedal sheets com acabamento escovado, que mostra o cuidado da Peugeot com os detalhes.
Pontos negativos do Peugeot 2008 GT. Na verdade, o primeiro defeito tem a ver com as versões de acesso, Active e Allure, que é a falta dos 6 airbags. Aqui na versão GT temos 6 airbags, tudo certo, mas as versões de entrada têm apenas 4, o que eu não considero coerente com um carro que é tão moderno. E se engana quem acha que a versão de acesso não vem bem equipada. Tem painel digital, tem a câmera com a visão 180. Segundo ponto negativo tem a ver com a falta do ACC. A única versão que vai trazer o ACC aqui no Brasil é a versão elétrica. Eu acho que pelo menos na versão GT ele deveria trazer o ACC. Ele traria um radar a mais ali no para-choque, algo que não acontece. O terceiro ponto tem a ver com a câmera 360, que segundo a Peugeot existe aqui nesse carro. Mas na prática ele tem a câmera frontal e traseira, ele faz a interpolação e gera a imagem das câmeras laterais de forma visual usando as imagens das duas câmeras. O que na prática, andando na Active, quem viu o vídeo vai perceber. Dando a ré para trás, eu achei a funcionalidade muito legal. Mas quando você está com o carro parado, vai fazer uma manobra com ele, fica um espaço escuro. Vocês devem estar vendo no canto da tela ali. Isso acaba gerando uma insegurança quando você vai fazer a manobra. O quarto ponto não é um defeito, mas é entender que depois do dia 30 de agosto, ele vai voltar para o preço original, que no caso dessa versão 169.990. Ele vai perder o fator custo-benefício. Ainda continua sendo um excelente carro pelo preço, principalmente pelo que ele entrega, construção moderna, visual bonito, espaçoso, mas sim, ele vai perder aquele fator que talvez seja um diferencial nesse início de lançamento. Então chegou o grande momento, 0 a 100 com o 2008 GT. Vamos deixar ele aqui. Já estava no modo esporte, tá pessoal? Vamos colocar novamente. Vamos lá. Ó. É espertinho, tá pessoal? Ele não vai te colar no banco, mas tem um desempenho honesto. 100 km por hora. Vamos ver como freia? Ancorou, tá pessoal? Não precisei fazer nenhuma correção, não precisei levar nenhum susto. E a gente nota que com o câmbio no modo esporte, a resposta do acelerador ele fica bem mais dinâmico. E o legal é que ele tem os pedal shifts. Eu tô aqui a 80, ó, posso voltar uma, duas. É bem dinâmico, não tem delay, ó. Uma, duas. Então você percebe que você consegue ter o controle. Dependendo da rotação, ele meio que bloqueia para você não fazer nenhuma caquinha. E esse detalhezinho aqui, ó, ele tem um metal aqui, pessoal, que acaba trazendo um feeling na mão que eu gostei bastante. Porém, a gente já falou dos pontos negativos, mas eu encontrei um quinto ponto negativo. Aqui eu acho um pênalti grave, tá, pessoal? Eu acho, ó, você conhece movimento? Não tem retrovisor fotocrômico na versão topo de linha. Eu não sei por que algumas marcas fazem isso. A Nissan também tem esse defeito de não colocar isso. Mas fazer o quê? Vocês perceberam ali que eu levei um puxão de orelha, né? E a gente não poderia encerrar esse vídeo sem fazer o teste off-road, né? É lógico, esse carro aqui não é feito para isso, né, pessoal? Mas como ele tem 17 centímetros de altura, se você precisar passar por uma estrada de chão, é boa. Como eu disse, a suspensão dele tem uma calibração um pouquinho mais firme, mas não é desconfortável. Percebe que ele dá uma leve quicadinha aqui. Também você não vai andar em alta velocidade. Se você andar rápido aqui, você vai sentir um pouco. Mas é um carro bem honesto. A gente já consegue perceber que ele tem bastante plástico nas portas, no acabamento geral, mas mesmo assim não tem nenhum barulho de construção. O carro é novinho também, né, pessoal? Mas tem muito carro que muitas vezes o cara já pega zero e já começa a fazer barulho escola de samba. E realmente, ó, pra quem tem aquela dúvida, ah, o motor 1.0 não dá conta. Dá conta, tá, pessoal? Ele vai trazer Hill Holder. E tem que tomar cuidado também que, como vocês sabem, aqui é mecânica Fiat. Então, ó, vocês perceberam que ele deu aquela matada? É um item que tenta não fazer o carro patinar demais em falso, acaba economizando pneu, mas se tiver com piso molhado, tiver carregado, tá subindo uma ribanceira, um lugar mais complicado, vai com o pezinho mais fundo, já vai mais embaladinho, porque essa mecânica tem essa tendência de segurar ali para não patinar muito e acabar matando o carro no momento que você mais precisa. Câmera 360. Vamos ver essa câmera. Ó, vocês percebem que ele funciona. Quando você está andando com o carro, a gente percebe que ele já vai gerando, ele deixa na memória uma parte das imagens. Mas, por exemplo, ele tem um espaço aqui em branco
seria aqui é lógico, é só virar a cabeça, mas se você tem uma câmera 360, isso é a função dela para você se concentrar apenas nas imagens. Então, quando você está dando a ré para trás, é tranquilo, tá, pessoal? Mas quando você vai fazer uma manobra como essa, eu acho que isso aqui acaba gerando um certo... Como é que eu falo? É uma certa insegurança, tá, pessoal? Porque você não vê e você vai ter que acabar olhando para o lado, que tira um pouco da função. Então, na prática, na minha opinião, num futuro upgrade, eles deveriam colocar as câmeras laterais para trazer a câmera 360 real. O preço desse garotinho, como todos sabem, é de R$ 149.990. Lembrando mais uma vez, para você não perder o bonde. Depois do dia 30 de agosto, ele vai ter o reajuste e vai para R$ 169.990. Então, é uma diferença de R$ 20 mil. Realmente, ele vai continuar sendo um carro que vai entrar na lista. Mas, se você quer realmente aquele custo-benefício mais agressivo, você já vai ter que pensar um pouco mais. Já tem outros carros nessa faixa de preço que podem ser tão bons quanto. Não que esse carro não seja um primor, visual bonito, tecnologia. Eu gostei, tá, pessoal? Vou ser honesto com vocês, eu gostei demais do carro. Então, se você está pensando em comprar, corre, porque todas as vendas feitas, todos os faturamentos feitos até o dia 30 serão com o preço velho. Mesmo que você leve 60 dias para receber o carro, eles vão honrar com o preço de promoção. Então isso é um ponto positivo, tá, pessoal? Você pode comprar sem medo, que você não vai ter susto quando o carro chegar deles quererem colocar um valor a mais ali. Então eu acho que isso é uma coisa que é muito legal. Se você chegou até aqui, deve estar gostando do conteúdo, eu te agradeço demais. Se você puder deixar aquele like, isso ajuda demais. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para receber os próximos vídeos. Eu vou deixar outros 2 vídeos Peugeot, vou deixar aqui o Active e vou deixar um 3008 para vocês verem o irmão maior, que provavelmente vai passar por facelift também, tá, pessoal? Mas ainda assim ele continua sendo realmente uma verdadeira máquina. Quero agradecer a toda a equipe da La Fontaine e vou deixar o telefone da loja aí na tela e os contatos na descrição. Tamo junto, valeu, falou!